Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando nossa aula do sexto ano, 16AT, 16BT e 16CT. Sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje se refere a conteúdo da aula anterior. Então nós vamos fazer a atividade que vocês fizeram, responderam, me enviaram. Então de parabéns pelo que a maioria mandou. E eu já dei uma olhada, ficou algumas coisinhas faltando, mas foi minha, no geral tá bom, mas nós vamos fazer uma correção, para ficar tudo direitinho. Se tiver alguma que não tiver batendo, que as respostas aqui não tiver, não é obrigado a estar exatamente como está a de vocês. Se tiver uma palavra diferente, aí dentro dos conceitos, não precisa mudar uma coisa que não vai distorcer. Agora, quando nós vamos falar da coordenada geográfica, que é lá para botar o grau e tudo direitinho, aí vocês têm que prestar atenção. Então, a primeira fala lá: complete a rosa dos ventos abaixo, identificando os pontos cardeais e colaterais. Essa daqui que deu um problemazinho, porque a maioria só botou os pontos cardeais, esqueceu os colaterais, tá certo? Então, a figura está mostrando aí a rosa dos ventos, não é isso? E ele dá uma referência, ou seja, ele dá o norte já. Então, lembra como a gente viu. Falando que você esteja bem do centro da rosa dos ventos. Se em cima está dando norte, embaixo vai ser o sul, nessa estrela maior, tá certo? Então embaixo é o sul. Do lado da direita eu vou ter o nascente, não é isso? O oriente, que nós chamamos aí também de leste, lado leste. Do lado da esquerda, na estrela maior também, lembrando, eu tenho o oeste. Esses quatro aí são os pontos cardeais. Só que depois eles fizeram os colaterais, porque a distância era imensa. Nós já comentamos isso. Então essa estrela que está em segundo plano, tá certo? Essa menor, que vai ser os pontos colaterais. Então eu tenho lá o norte lá em cima. Você já disse que o lado da direita é o nascente e é o leste. Então entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Quando eu pego o norte e eu pego o oeste, em cima eu tenho o noroeste. Quando eu pego o leste e o sul lá embaixo, entre os dois eu vou ter o sudeste. Quando eu pego o oeste e o sul, eu tenho o sudoeste. Então, eu juntei quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que é da estrela maior, essa que está na frente, e embaixo dela nós temos pontos colaterais, que é o nordeste, que é o sudeste, que é o noroeste e o sudoeste. Agora nós vamos para a segunda questão. Marcar verdadeiro ou falso. Então vai lá, marque como verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. No hemisfério sul, para orientar-se durante a noite, é possível utilizar como referencial as estrelas da constelação do sul? Verdadeiro. Lembra, a Terra não é plana, ela é esférica. Então, dependendo do local que tu tá, em grau, em relação à linha do Equador, se eu estou da linha para baixo no hemisfério sul, a gente consegue ver a constelação do Cruzeiro do Sul. Mas se tu estiver no hemisfério norte, tu não consegue ver o espaço, o céu chamado, digamos assim, né? Que é o universo. Lá aparece outro tipo de estrela. Então ele tem a estrela do norte e tem outras estrelas como referência, tá certo? Aí a segunda alternativa. O Sol é referencial para a orientação do ponto cardeal leste. Assim onde o Sol nasce é o Oriente e onde o Sol se põe é o Ocidente. Verdadeiro. Lembrar, esse movimento do Sol a gente chama ele de aparente, porque quem está se movimentando é a Terra, do oeste para o leste, não é isso? Então, em relação à Terra, desse movimento, o Sol está parado. Então, onde o Sol nasce, nós chamamos de nascente e de oriente. Aonde o Sol vai se pôr, nós chamamos de ocidente, não é isso? E o poente. A outra alternativa, o Trópico de Capricórnio encontra-se no hemisfério norte? Falso. O Trópico de Capricórnio está no hemisfério sul. Lembra lá, primeira linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Aí eu tenho dois trópicos, no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, e o outro é o Trópico de Câncer. Então, o Trópico de Capricórnio, ele está no sul, por isso que aí é falso. Aí vem a outra. O Círculo Polar Ártico encontra-se próximo ao Polo Sul, enquanto o Círculo Polar Antártico encontra-se próximo ao Polo Norte. Essa daí também é falsa como a anterior. Por quê? Porque aí está invertido. O Círculo Polar Ártico, ele não se encontra no Polo Sul, mas sim no Polo Norte. E o Círculo Polar Antártico é que está no Sul, certo? Agora vamos para a terceira. Como os povos mais antigos do deserto, os navegadores se localizavam?
Ele se localizava através dos astros, nós já falamos, né? Isso então como um ponto de referência. A Lua, do movimento aparente do Sol, acabamos de falar da questão anterior, o Sol não está se movimentando em relação à Terra, mas é a Terra que está se movimentando no movimento de rotação, que demora 24 horas. Quando uma parte está virada para lá é dia, quando e o outro lado é noite. Por isso que a gente vai passando e ele vai alteando, tá certo? Depois vai vir outras estrelas. Então você via a luz de outras estrelas e a partir daí você conseguia se localizar, tá certo? Aí vem lá a quarta. Atualmente existem instrumentos modernos para orientação. A ponte 2 deles explica como funciona cada um. Eu coloquei a bússola. A bússola foi inventada no período antigo lá pelos chineses, mas ela ainda é muito utilizada, tá certo? Principalmente nas navegações e essa coisa. Aí eu coloquei. Então o que é a bússola? Bússola eu já mostrei em sala de aula, não é isso? Ela tem uma agulha imantada, que é um imã, que sempre aponta para o polo magnético da Terra. Quem é o polo magnético da Terra? Não é o ponto cardinal. Lá nós temos o polo norte e um pouco para a esquerda, 100 e poucos quilômetros de distância dele, você tem esse que nós chamamos, né, de polo magnético. Então a agulha sempre aponta para lá. Como ele apontou para o polo magnético da porta do polo norte, aí você sabe que atrás está o sul, a direita vai estar o leste e a esquerda vai estar o oeste. Depois vem o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Ele recebe os sinais de satélites artificiais na órbita da Terra e calcula a própria posição. Os satélites artificiais foi criado pelos os seres humanos e ele está girando em torno da Terra. Ele está em órbita, está no espaço, girando praticamente a mesma velocidade da Terra, por cima da Terra. Então, quando você clica no GPS, um desses GPS, não é isso? Você clicou lá no celular procurando o GPS, um satélite do espaço manda a imagem desse local. Se tu tá querendo saber a escola, Marcílio ou Angel, tu tem que dar as coordenadas geográficas em grau. Aí tu joga no GPS, o GPS ele aí ele vai te dar o local. Ele é utilizado em grande escala, nas navegações, nos aviões, mas também ele veio para o dia a dia. Você tem ele nos automóveis e também está vindo nos celulares. Então ele facilita e muito isso daí. Agora vamos para a quinta questão, que é as coordenadas geográficas. Então tá aí a imagenzinha com os pontos, tudo direitinho. E eu pedi para vocês calcularem a latitude de A, B, C e D, apesar de ter muitos aí, tá certo? Mas o que interessa é só esses quatro para a gente resolver. Como é que eu faço? Na hora que eu penso em calcular a coordenada geográfica, eu penso na latitude. Então, qual é o meu ponto de referência para me determinar uma latitude? É o 0 grau. Essa linha que é a linha do Equador, que está bem no centro, no sentido horizontal. Aí eu olho 0 grau. O que tiver para cima dela, eu boto norte. De 0 grau nas linhas deitadas horizontais para baixo, eu digo que é o sul. Quando eu procuro a longitude, meu ponto de referência é o meridiano de grão-eixo. Ele está bem no centro, nessa linha vertical. Eu pego ele como referência. Para o lado da direita vai ser o leste, todas as linhas na vertical, onde o sol nasce, aquele que a gente já comentou, não é isso? E do lado da esquerda é o oeste, tá certo? Então vamos para a primeira latitude de A. Eu pego aí o pontinho onde está cruzando. Então tá a letra A. Eu pego a linha deitada de A e direciono. Ele vai dar quantos graus? 15 graus. Aí eu olho, ele está no norte ou no sul? Quem é meu referencial? O 0 grau, que é a linha do Equador. Ele está acima, então ele é norte. Quando eu pego a longitude, eu vou da vertical. Aí eu pego o pontinho A, linha na vertical subindo, deu quantos graus? 45 graus. Qual o meu referencial? O meridiano de Greenwich, que está lá 0 grau, bem no centro. Só que os 45 graus, ele está para a esquerda, ou seja, ele está a oeste. Então eu boto lá, longitude 45 graus oeste. Aí nós vamos agora procurar o ponto B, que está lá embaixo. Qual a latitude dele? Pego a linha deitada, vou em direção até a coluna lá, está 60 graus. Olha que o 60 graus, ele está abaixo do zero. Então ele vai estar no sul. A longitude de A, eu subo na vertical, ele vai dar quantos graus? 15 graus. Ele também vai estar o quê? Leste ou oeste? Ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Agora vem a letra C. O C eu pego a linha horizontal, lembrando, deitado, e vou seguindo até o final. Vou bater em 30 graus. Quando eu pego 30 graus, aí eu vejo acima dele tem 15, aí eu chego no 0 grau,
que é a linha do Equador. Então ele está abaixo da linha do Equador. Então ele vai ser sul. Então a latitude de C é 30 graus sul. Eu volto lá para o Czinho, onde está um pontinho vermelho e ele dentro desse quadradozinho. Aí eu subo, ou seja, eu vou na vertical. Chega lá em cima, ele vai dar quantos graus? 30 graus. Agora observe que ele está a leste do meridiano de Greenwich. Olha, Greenwich é 0 grau. Então a longitude de C vai ser longitude 30 graus leste. Certo? Agora nós vamos para a última. A última é a letra D. O D está lá em cima. Eu pego a linha dele horizontal e vou indo, passando. Chego lá em cima, quantos graus? 30 graus. Olha aqui embaixo também tem 30 graus. E em cima tem 30 graus. Por isso a importância de você delimitar qual é o ponto dele. Se é norte ou é sul. Como ele está em 30 graus acima do zero, então ele vai ser a latitude 30 graus norte. Certo? Agora vem a longitude do ponto D. Eu pego embaixo e está bem fácil que está lá em cima. Só um pontinho, ele chega em quantos graus? 90 graus. Só que ele está aqui à direita do meridiano de Greenwich. Então vai ser 90 graus leste. Certo? Essas são as respostas. Se tiver alguma que não estiver correta direitinho, vai lá no caderno de vocês, se vocês copiaram, certo? Aí lá o que é que você faz? Você pega e corrige, tá bom? Vamos ficando aqui e até mais.